Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Fico muito feliz com o convite do reverendo Juarez de estar aqui nessa cidade que nós gostamos, adotamos como nossa, né, e temos sido felizes aqui, graças ao Senhor. E eu tenho o privilégio nessa noite de compartilhar a palavra de Deus nesse estado, que é Não nasci em Santa Catarina, ao contrário da minha esposa, mas eu me considero mais paranaense até do que catarinense. Convido-os a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 12. Confesso aos irmãos que eu fiquei pensando, enquanto eu me preparava durante a semana para essa mensagem, sobre o que eu iria falar aqui. E eu tenho falado muito sobre Apocalipse, porque tem sido alvo principal dos meus estudos, inclusive no doutorado, eu pesquisei especificamente este livro, e eu tenho viajado pelo Brasil e tido a oportunidade de falar muito sobre ele, porque eu entendo que é preciso fazer um resgate desse livro para a vida cristã, para a piedade cristã, de uma forma geral, porque, de certa maneira, esse livro ficou relegado para aqueles que procuram identificar ou dizer os eventos futuros apenas, ou fazer uma agenda do fim dos tempos, não é? E perdeu-se, muitas vezes, com isso, a forte mensagem cristocêntrica que esse livro tem para nos trazer. E, por isso, nas minhas conferências e viagens, eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho meditado nesse livro e tentado ajudar os irmãos, de uma forma geral, a verem a simplicidade também desse livro que muitos consideram o mais difícil, o mais complexo da Bíblia, né? Eu vou ler com os irmãos o capítulo 12, que foi exatamente o núcleo das minhas pesquisas, tem sido o núcleo das minhas pesquisas, os capítulos 12 e 13, e é claro que nós vamos falar de uma forma bem mais simples e pastoral aqui nesta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. Os versículos 1 a 12, eu convido os irmãos a prestarem atenção na leitura da palavra de Deus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um dos textos famosos da palavra do Senhor, com cenas que são, sem dúvida nenhuma, lembradas muitas vezes, e é um dos textos que consegue resumir em poucas imagens, em poucos quadros apocalípticos, utilizando simbologia, utilizando cores, consegue resumir a totalidade, eu diria assim, da história da salvação, a totalidade da história de Deus, da história salvífica do Senhor em relação ao seu povo. E também
o retorno nosso em relação a isso, a nossa resposta, o que se espera de nós em relação ao que Deus tem feito. É um texto totalizante. Ele consegue, em poucos quadros, em poucas cenas, pintar um quadro inteiro da história cristã. O Apocalipse, meus irmãos, não é um livro que fala apenas do futuro. Geralmente, as pessoas, quando vão lê-lo, tentam entender as coisas de amanhã. E falham, muitas vezes, em compreender a mensagem, justamente por não olhar o que lhe diz respeito ao ontem. É claro que o livro não diz respeito só a ontem ou só a amanhã, mas também ao hoje. Ele engloba toda a história. Ele é capaz de fazer sentido, é capaz de trazer esperança para cada geração de crentes, desde que a sua mensagem mais profunda e mais verdadeira seja entendida e seja praticada. Há 4 cenas principais nesta grande batalha cósmica que nós vemos descrita aqui no capítulo 12. Eu divido em 4 partes: o início da batalha, o desenvolvimento desta batalha, o ápice, o momento mais elevado, e finalmente os desdobramentos, ou o desfecho, bem parecido mesmo com um grande drama. E na verdade a literatura apocalíptica é dramática. Ela utiliza esse gênero literário para transmitir uma mensagem. É preciso compreender cada passo, é preciso compreender o simbolismo, o significado de cada etapa. Convido-os agora, meus queridos, a analisar esse capítulo e suas relações com o restante das Escrituras, especialmente com um texto da Palavra de Deus, que é o texto de Gênesis 3. Depois vamos ver. Gênesis 3, versículos 14 a 16. Para entendermos, então, o que de fato essas cenas dramáticas representam para nós. Não apenas para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas para saber o que Deus fez no passado e o que Deus continua fazendo no presente, porque o passado e o presente, a ação de Deus no passado e no presente, são garantia do que o que Ele fará no futuro. Vejamos então, meus irmãos, o começo dessa grande cena. O apóstolo João, que foi chamado por Deus lá da ilha de Pátimos, para fazer uma visitinha nos céus, viu uma porta aberta nos céus, ele diz assim, lá no início do livro, e uma voz que chamou dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Então João se viu, de uma hora para outra, foi teletransportado de alguma forma para os céus, e lá ele começou a enxergar, através de grandes cenas visionárias, elementos profundos da teologia cristã, construídos sobre os simbolismos do Antigo Testamento. Aqui está o primeiro aspecto fundamental. Se nós quisermos entender o Apocalipse, nós temos que estar sempre com um olho no Antigo Testamento. Porque João conhecia o Antigo Testamento, provavelmente de cor, muitas porções, até porque ele cita muitas partes do Antigo Testamento. E pense, se ele estava prisioneiro em Pátimos, ele não tinha condições de consultar a Bíblia, ele não tinha acesso ao material bíblico. Então, os textos só podiam estar num lugar aqui, na sua mente. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. E, através da visão que Deus lhe deu, que está entrelaçada com os temas do Antigo Testamento, é que então o livro foi construído e transmite a mensagem para nós. Primeira visão, do início do conflito cósmico, ele vê 2 cenas no céu. Ambas grandiosas, mas a seu modo diferentes. Primeiro uma mulher, ele diz, viu-se um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, quer dizer, o sol a envolve. A sua roupa é o próprio sol. A lua está debaixo dos seus pés. A lua são os seus sapatos, como fosse assim. E ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
Ou seja, uma mulher gloriosa. Porém, em seguida ele revela um detalhe desta mulher, que a torna ainda mais gloriosa, no entanto também que a torna frágil. Ela está grávida. E não só está grávida, mas está quase que no momento de dar à luz. Então ela está no seu período final de gestação. Já está sofrendo as dores para dar à luz. Esta é a primeira cena. Então ele vê no céu também a segunda cena. Um dragão. Um monstro colossal, com todas as descrições de um ser terrível, maligno, feroz, violento. Um dragão vermelho, diz o texto. Um dragão que respira crueldade. Ele é imenso. Tão imenso, diz o texto, que um movimento da sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e atira-as para a terra. Tal é a grandeza deste ser terrível, violento, que é este dragão. E então, o conflito vai se estabelecer quando este dragão terrível, imenso, se aproxima e para na frente da mulher. A mulher está para dar à luz. A mulher está gritando, o texto diz, para dar à luz. E o dragão se coloca diante dela. Esse é o início do conflito. E o simbolismo que essa passagem traz para nós é tremendo, é imenso. Mas nós temos que decifrar, nós temos que entender os detalhes do texto. São esses detalhes que nos ajudarão a entender quem são esses personagens. O dragão não é difícil, o texto não deixa dúvidas, ele diz em seguida, se trata do diabo. Aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ou seja, o apóstolo João não quis deixar suspense, disse, não tenha dúvida, deu nome e sobrenome. Se trata do diabo, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mas não revelou a identidade da mulher. Não nos disse, com todas as letras, qual é seu nome. Então nós temos que descobrir como. Os detalhes. Os detalhes simbólicos da passagem nos ajudam a entender. Preste atenção nas roupas dela. Eu já disse, ela está vestida de sol. Ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Onde, no Antigo Testamento, esses mesmos astros aparecem juntos. O sol, a lua e 12 estrelas. Lá no caso eram 11, curiosamente, as estrelas. Porque a 12ª também estava lá. O sonho de quem? O sonho de José. José um dia teve um sonho no qual ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Acordou de manhã e falou, papai, tive um sonho interessante. Irmãozinhos, chegam aqui, eu quero contar para vocês um sonho tão bonito que eu tive. É o seguinte, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Os irmãos ficaram nada felizes com aquele sonho. Nem um pouco felizes. O que isso quer dizer? Que nós, papai, mamãe, vamos nos prostrar diante de você, é isso? É. Não gostaram. Mas o que importa para nós é entender que esta mulher, vestida de sol, com a lua, com as 12 estrelas, é um símbolo de Israel. É um símbolo da igreja do Antigo Testamento. Sim, porque Deus tem só uma igreja, de Gênesis a Apocalipse. Mas a gente costuma dividi-la em igreja do Antigo Testamento e igreja do Novo Testamento. Antes do Calvário, depois do Calvário. Um só povo, salvo pela mesma fé, pela mesma graça, pelas mesmas atuações divinas, pelas mesmas promessas de Deus. Porém, uma antes de Cristo, outra depois de Cristo. Aqui está a igreja antes de Cristo.
está a igreja grávida, está a igreja mãe do Messias. Nós não podemos identificar essa mulher com uma só mulher, por exemplo, como algumas tradições cristãs fazem, que identificam-a com a Virgem Maria. Ela não pode ser só a Virgem Maria. A Virgem Maria faz parte, claro. Aliás, ela é a última das mulheres nessa genealogia. Aqui está toda a genealogia de Cristo, que vai regredindo ao Antigo Testamento até chegar na primeira mulher, Eva. De quem? A respeito de quem? Deus disse algo muito interessante, lá em Gênesis 3, versículos 14 a 16. Mas note que Deus, quando pronuncia as palavras, eu peço que você abra o texto, eu vou pedir até para projetar aquele texto que eu deixei ao irmão lá, eu não sei se vai dar para ler porque está muito pequeno, mas você pode ler na sua Bíblia aí mesmo, em Gênesis 3, lá no versículo 14, observe que o Senhor está falando com quem? Com a serpente, mas a respeito da mulher, a respeito de Eva. E ele diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente. A gente já sabe quem é a serpente, é o dragão. São os mesmos personagens. João identificou. Visto que isso fizeste, falando com a serpente, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, um conflito, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, dragão, ferirá o calcanhar dele, do descendente da mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Se você conseguir ver o quadro, acho que não é muito possível, mas pelo menos acho que as cores você identifica. Na coluna, pelo menos que eu estou vendo aqui da esquerda, da minha esquerda, está o texto de Gênesis 3, 14 a 16. A segunda coluna é Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 4. Vejam as cores. As mesmas expressões que aparecem num texto estão no outro. Em Gênesis 3 tem uma serpente. Em Apocalipse 12 tem um dragão, mas é a antiga serpente. Em Gênesis nós temos a mulher. Aqui em Apocalipse nós também temos a mulher. Lá nós temos um conflito, uma inimizade entre a mulher e a serpente. Aqui em Gênesis e Apocalipse 12, nós temos um conflito. O dragão se colocando diante da mulher. Lá em Gênesis, nós temos um anúncio de sofrimento, de dor na gravidez. Em Apocalipse 12, nós temos a mulher sofrendo as dores da gravidez. Lá nós temos um filho que ia nascer. E aqui, em Apocalipse 12, nós temos um filho varão que vai nascer. Ou seja, os textos são muito próximos, eles são entrelaçados. Apocalipse 12, de 1 a 4, é a descrição apocalíptica de Gênesis 3, de 14 a 16. É o modo de Deus mostrar como esse conflito evoluiu na história, como isso se desenvolveu. Isso é um resumo de todo o Antigo Testamento. É um resumo de toda a história de Deus com o seu povo. O início do conflito se dá aqui, quando Deus estabelece o conflito, dizendo: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. O conflito é a ordem de Deus, é história de Deus, é instrumento de Deus. O Senhor é que está no controle de todas as coisas. Apesar da fúria do dragão, apesar de ele espernear e realizar ou tentar realizar os seus intentos. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos a partir desse texto de Gênesis 3,15 que o Senhor estabeleceu um conflito cósmico que vai ter desdobramentos
que vai chegar a um ápice e que então vai ter desfechos. E Apocalipse 12 nos mostra quais são. Agora, eu quero falar especificamente do versículo 4 de Apocalipse 12, que nos mostra o desenvolvimento deste grande conflito cósmico, que é justamente a cena do dragão, primeiro arrastando um terço das estrelas do céu com a sua cauda. É possível que isso seja uma referência aos anjos que foram, por assim dizer, arrebanhados na causa do dragão, pela cauda dele. De qualquer forma, não temos certeza absoluta sobre isso, mas em Apocalipse, anjos muitas vezes são chamados de estrelas, então não há problema em identificar. De qualquer modo, já mostra o tamanho deste inimigo, se ele consegue arrebanhar um terço dos anjos para si, ou sejam estrelas no sentido simbólico, com a fúria da sua cauda, arrasta. Ambos os casos mostram que se trata de um inimigo perigoso, de um inimigo grande, que não deve ser ignorado, porque isso é perigoso. Tão grande quanto ardiloso. Quando ele se detém em frente da mulher, então começa uma espera, uma espécie de uma espera. E esse é o ponto do capítulo 12, que é eletrizante, por assim dizer. Ele se coloca diante, ele sabe que vai nascer, mas ele quer a todo custo impedir, porque o próprio Deus falou para ele com todas as letras: vai nascer um filho desta mulher, e este filho vai esmagar a sua cabeça. Foi aí que começou a espera do dragão. É desde esse instante, cada criança que nasce no mundo, o dragão olha e diz: será esse? Irmãos, leiam o Antigo Testamento com estes óculos, e vocês verão como a cada ponto, a cada passo, a descendência da mulher parece estar sob risco. Parece que não vai acontecer. Bom, nascem 2 filhos para Eva, não é? Quem são eles? Caim e Abel. Quando tudo está claro que Abel é o bonzinho e Caim não é, parece estar definido quem vai ser o instrumento da vinda do descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então acontece a primeira tragédia. O primeiro homicídio, assassinato. Caim mata Abel. E o dragão pensa: venci. E Deus diz: engana-se. O texto segue e diz: Eva teve outro filho, com a ajuda do Senhor. Ele deu o nome de Sete, que não é à toa, tem o significado de escolhido, eleito. E a descendência de Deus continua. Mas o dragão está lá. E ele não vai desistir. Ele vai esperar a cada geração, a cada passo. Pouco tempo depois, ou algumas gerações depois, nós temos um novo problema. O texto diz que no momento em que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, isso é Gênesis 6, Deus diz: vou destruir todas as coisas, tudo que eu fiz, todos os homens, todas as criaturas, porque a maldade do homem se multiplicou na terra, e é continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o dragão diz: já posso estourar a champanhe? O Senhor vai destruir a todos? Então não vem descendente. Porém Deus achou a Noé. Sempre tem um porém nessa história. Um porém que é o porém da soberania de Deus. Daquele que tem a história em suas mãos. Ele acha Noé e diz: vamos continuar a história do descendente. Logo Noé tem 3 filhos, Sem, Cã, Jafé.
Quando fica claro que a promessa vem pelos semitas, Sem. Quando Cã, através de Canaã, é amaldiçoado. E Jafté tem uma chance nas tendas de Sem. Então começa a haver em seguida uma degeneração no mundo. Quando os semitas querem construir uma torre que chegue até os céus para fazer seu nome notório. E Deus diz: vou acabar com a festa deles. Desçamos, confundamos. E o dragão pensa: agora, do jeito que a coisa vai se espalhar por aí, já era essa história de descendente. Mas Deus diz: ei, você aí, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e vou te dar um filho. Como Abraão pede ao Senhor, se minha mulher é estéril? Percebe? Sempre tem que ter uma mulher estéril na descendência de Jesus. Não é fácil. A coisa sempre é difícil. De geração em geração, a coisa sempre é difícil. Mas Abraão tem 2 filhos, com o jeitinho que ele e Sara deram. Nasce primeiro Ismael e depois Isaque. Ismael tem que ser mandado embora para que Isaque possa sobreviver. E depois Isaque tem sua esposa Rebeca e ela também é estéril. Mas nascem 2, e são gêmeos, 2 nações no mesmo ventre, Esaú e Jacó. E o que é que Deus diz? Amei Jacó, não amei Esaú. O escolhido está aqui. Esse Jacó não é muito flor que se cheire, ele faz muitas coisas erradas, é um encrenqueiro mesmo. Um dia ele tem que ir embora, porque roubou a bênção junto com sua mãe. Mas não se esqueça, há um Deus soberano acima disso tudo agindo. Mas muitos anos mais tarde volta, rico e tal. Quem que vem ao seu encontro? Esaú. Sozinho? 400 soldados. Lá no Val de Jaboque. É lá que Jacó treme na base pela primeira vez. O irmão lembra do passado, os 2 sabem da história. Um cara que vem ao seu encontro com 400 soldados não pode estar bem intencionado. Não é para dar as boas-vindas. Percebe? Era só Esaú matar Jacó. E cadê o descendente? Mais Deus. Porém o Senhor, você sempre vai encontrar na Escritura essa expressão, meus queridos. Sabe, a história aqui é longa, eu vou ficar até amanhã se eu for contar todas as partes, né? José no Egito, ele vai para lá para salvar os seus irmãos, ele vai para lá para salvar Judá. Porque é Judá quem tem que trazer o descendente. Deus já definiu a tribo, você, Judá. Mas Judá vai morrer de fome em Canaã com a seca. Então José tem que ir para o Egito primeiro, para preparar, para virar príncipe. Passar na cadeia primeiro, não passadinha na cadeia antes. Para virar príncipe depois, para sustentar o seu povo e mais tarde dizer assim para os seus irmãos: não fostes vós que me enviastes para o Egito. Como não, José? Acho que foram, eles venderam você, colocaram você na caravana dos midianitas. Ele diz: não, foi Deus, para preservar a vida de vocês. Porque Ele tem uma promessa para cumprir, essa promessa não é de agora. Para encurtar uma história longa, eu quero que você leia um texto comigo, que está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. É uma cena interessante de uma rainha usurpadora chamada Atalia. O capítulo 11, 2º livro dos Reis, verso 1 diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e, olha só, destruiu toda a descendência real. Matou todos os descendentes de Davi. Deus já havia prometido, definido a tribo, Judá, definido a família, Davi. Essa rainha se levanta e mata
todos os descendentes de Davi. Acabou, não acabou? Não vem mais o prometido. Será? Mas, tem sempre um mas na história. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias e descendente de Davi, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto, por providência de Deus. Quando parece que o dragão vai vencer, quando parece que ele vai impedir a vinda do descendente, Deus entra em cena e age de tal maneira a garantir que a história continue. Sabe qual foi a última tentativa do dragão diante da mulher para devorar o filho? Mateus 2, 16 a 18. O famoso episódio, triste episódio da matança dos meninos em Belém. Quem é que manda matar os meninos em Belém? Um dos instrumentos do dragão, Herodes, o terrível rei da Judéia. Ele, enganado pelos magos, que não voltaram para dizer onde é que havia nascido o Messias, manda matar todos os que estão lá, com menos de 2 anos de idade, em Belém, pensando assim, faz menos de 2 anos, se matar todas as crianças, menos de 2 anos, eu mato também este descendente. Mas onde estava Jesus nessas horas? Já estava no Egito, porque os magos avisaram José, porque o anjo avisou José e disse, a coisa não está boa para cá não, vai para o Egito, espera lá até o dragão enfraquecer. O Senhor, meus irmãos, derrotou o dragão sucessivamente na história. A cada geração, quando ele pensava que estava para vencer, quando ele pensava que ia devorar o filho, o Senhor, na sua soberania tremenda, estava guiando todas as coisas para o nascimento. E é assim que, volte agora a Apocalipse 12, o texto conclui dizendo que não deu certo, não funcionou a tática do dragão de se colocar, de se deter em frente da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse, porque simplesmente o versículo 5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Perdeu, foi derrotado. E é por isso que ele vai ficar cada vez mais bravo nessa história, cada vez mais furioso, como veremos para frente. O fato é que ele diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com um cetro de ferro. E aí, num arrombo apocalíptico que é comum no texto, ele encurta toda a vida de Jesus numa única frase e diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ele resume toda a vida de Cristo numa frase só. Nasceu e voltou. Desceu e subiu. Nasceu aqui na terra, voltou para o trono nos céus. Apontando para 2 dos eventos redentivos da vinda de Jesus. Nascimento, Natal, e retorno aos céus, a ascensão, uma das doutrinas cristãs mais negligenciadas da teologia, tristemente falando, porque a mensagem da ascensão é impressionante. Claro que entre nascimento e ascensão tem mais 2 coisas fundamentais: morte, ressurreição. Vida, claro, né? Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para os céus. E essa sequência de eventos da vida de Jesus é que selou a derrota do dragão. É isso que está em cena aqui. É esse o conteúdo central do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para fazer uma agenda do fim dos tempos, mas para mostrar o poder da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. O que isso significa
o poder que isso tem, os efeitos que isso causa no mundo, nesta batalha cósmica que essa passagem reflete. Então chegamos ao ápice do conflito. Falamos já do início, do desenvolvimento, agora estamos no ápice, que é justamente aqui o versículo 5 até o versículo 8. O retorno de Cristo aos céus, após nascer, após viver, após morrer, após ressuscitar, é que está em destaque. Porque é isso que vai selar a derrota definitiva do dragão. Mas antes de falar sobre isso, eu quero brevemente mencionar algo importante aqui, que é justamente o fato de o dragão, contra a sua vontade, ter sido usado por Deus para cumprir os planos de Deus. Isso é o que é de mais irônico na soberania de Deus. É uma santa ironia, porque é claro que o dragão não quer contribuir com Deus, é óbvio que não, é óbvio que ele veio para roubar, matar, destruir, ele só quer isso, ele tem sede de sangue. Mas o que é de mais interessante perceber é o modo como o próprio Deus o utilizou e havia dito isso para ele desde o início. Você vai picar o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Deus não fez segredo, contou a história toda. Você vai picá-lo, ele vai te esmagar. O que o dragão não sabia é que ia ser tudo ao mesmo tempo, é que ia ser tudo de uma vez só. É isso que é a cruz, meus irmãos. O que é a cruz? A cruz é a picada da serpente. A cruz é a mordida do dragão. É quando o dragão pensou que venceu. Foi quando perdeu. Porque no mesmo instante em que ele pica o descendente da mulher e pensa, vencia, afinal de contas, uma picada de uma serpente é um ferimento fatal. Não precisa picar no coração. Picou no calcanhar, está suficiente. Na hora que ele pensa venci, ele não percebe que a sua suposta vitória é, na verdade, sua pior, maior derrota. Porque quando Cristo morre na cruz, é ali que ele está esmagando a cabeça da serpente. Foi ali que ele esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que durante o ministério de Jesus, Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Sim, às vezes até parece isso. Mas eu quero dizer a você que isso só parece. Satanás, de fato, sempre quis matar o descendente. E a grande prova que nós temos disso, Lucas 12 nos diz que na última semana em que Jesus está em Jerusalém, e vai preparar a Santa Ceia, e em seguida vai ser morto, Satanás entrou em Judas Iscariotes. Até onde a gente sabe, esse homem chamado Judas Iscariotes foi o único homem da história a ser possuído pelo próprio dragão. Não foi um diabinho de quinta categoria, não. Não foi um desses que Jesus diz que alguns precisavam de muito jejum e oração para expulsar por causa da casta e outros eram mais fáceis. Não, nem sequer foi um dos principados, foi o próprio. Privilégio que eu não estou interessado, no final de contas. Mas ele teve. E o que é de mais espantoso, nós temos um possesso na última ceia, sentado na mesa, ao lado de Jesus, um possesso do próprio Satanás. E então, no meio da ceia, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: você não tinha que fazer um negócio agora? O que tiver que fazer, faz depressa, não tem a noite inteira não para ficar aqui te esperando, camarada. Você é o traidor, está destinado para isso, é o filho da perdição. Faz o que tem que fazer. Judas levanta e vai fechar o negócio. Das 30 moedas de prata para cá, Jesus
vai estar lá no Monte das Oliveiras, vamos lá? Percebe? Ele é um instrumento do dragão. Eu não estou inocentando Judas, ele não teve culpa. Ele fez o que ele quis. Ele fez o que seu coração desejou. Mas fez também o que Satanás queria. E misteriosamente, para mentes tão pequenininhas como a nossa, mas eu tenho que dizer, misteriosamente fez tudo o que o soberano do universo queria. Porque o soberano do universo estava usando o próprio dragão como um instrumento da morte dele, do próprio dragão. Isso é a cruz. Isso é Colossenses capítulo 2, que eu peço que você veja também esse texto comigo. Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 15. Colossenses 2, 14 e 15 fala de um escrito de dívida que era contra nós, que são as exigências da lei, e inclusive as penas propostas pela lei, e que está claro, o texto diz, era contra nós, óbvio, por causa dos nossos pecados. Esse escrito de dívida o Senhor encravou na cruz. Não tinha papel nenhum na cruz, tá? Não tinha nenhum pergaminho encravado lá. O que tinha era um corpo. O corpo bendito do nosso Senhor, que carregou lá naquele madeiro, onde sofreu a picada de Satanás. Ele carregou os nossos pecados. Mas o que Satanás e seus demônios não podiam imaginar é que foi ali também que ele devolveu a eles a sua pior derrota. Versículo 14, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, veja esses dois termos, principados, potestades, em Efésios, em Colossenses, termos técnicos para demônios, liderados pelo seu chefe, o dragão. Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? Foi na cruz. Foi lá que ele despojou. Despojar é uma linguagem militar. É quando um exército conquista o outro exército, no caso do exército romano fazia muito isso, e então os soldados iam lá e limpavam os derrotados, tiravam as armas, o dinheiro, as roupas, deixavam eles nus. Isso é despojar na linguagem militar. Isso Jesus fez com Satanás e seus anjos quando morreu na cruz. É o que o texto está dizendo. E fez mais do que isso, porque o texto diz, publicamente os expôs ao desprezo. Outra linguagem militar dos tempos das legiões romanas, após a vitória triunfal, após a vitória contra os inimigos, após despojar os inimigos, o exército romano entrava pelas portas da cidade de Roma para desfilar, comemorar a vitória. É daí que vem os desfiles triunfais. Passava o general romano lá na frente, montado no cavalo branco, roupas brilhantes, atrás dele os soldados vencedores, as multidões do lado, aplaudindo, ovacionando, mas quem vinha no fundo? Quem vinha lá na rabeira, lá no final da fila? Os soldados despojados. Como? Acorrentados, nus. Para quê? Para serem humilhados publicamente. Esse termo aqui, publicamente os expôs ao desprezo. Na cruz, o Senhor esmagou a cabeça da serpente, quando a serpente pensava que havia vencido. Esse é o simbolismo do desenvolvimento ou do ápice da batalha no capítulo 12, quando fala de Miguel e seus anjos combatendo o dragão e seus anjos. Ele não está falando de uma batalha que aconteceu antes da fundação do mundo, não foi. Ele está falando dos efeitos do nascimento, da morte, da ressurreição e da subida de Cristo aos céus, da ascensão. É nesse momento, quando Cristo retorna aos céus, que simbolicamente acontece essa batalha de Miguel e seus anjos. Porque Miguel, que é chamado de o arcanjo,
ou seja, o anjo general, o anjo príncipe, o anjo principal de todos os exércitos celestes, no Antigo Testamento, mais especificamente em Daniel, é chamado de o protetor de Israel. Lembra aquela história dos príncipes da Pérsia, da Grécia, que se opuseram a Gabriel quando ele foi enviado para trazer a mensagem de Deus para o profeta Daniel? E ele disse então que Miguel, o arcanjo, o príncipe de Israel, saiu ao encontro dele e o ajudou a passar pelos adversários? Pois não. Miguel é o protetor da mulher vestida de sol. É por isso que simbolicamente ele é o cara que vai cumprir o mandato de segurança, um mandato de despejo. Eles vão defenestrar um intruso dos céus. Por isso que o texto diz, foi expulso dos céus, o acusador dos nossos irmãos, que dia e noite os acusa diante de Deus. Está falando dos efeitos da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus. Quando Jesus retorna aos céus, vitorioso da morte, ressuscitado. Então, como diz Efésios 1:20, ele colocou os principados e potestades debaixo dos seus pés. É nessa hora que ele se torna o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nessa hora que ele se torna o Rei dos céus. Se coloca à direita do trono de Deus, conforme a visão de Estevão, que é aquele que executa, é aquele que agora tem o cetro em suas mãos. O Pai passou ao Filho o governo. Isso foi na ascensão de Jesus. É assim que ficou-lhe subordinados todos os principados e potestades. Esse é o momento da expulsão do dragão. Essa é a hora em que ele perde seu posto nos céus. Durante todo o Antigo Testamento, o dragão tinha uma posição legal no céu. Perdão com a brincadeira, uma espécie de promotor, uma espécie de ministério público celeste. Ele tinha a função de acusar. Na terra, essa é uma excelente função, mas no céu é uma péssima função, porque significa exigir a condenação de todos os homens, de nós inclusive. É assim que se tem que ver Romanos 8, 31 em diante, que diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus e intercede por nós. Percebe? Teve uma troca benéfica para nós. Caiu o acusador, subiu o advogado. Ou melhor, subiu o advogado, caiu o acusador. Essa é a sequência correta. Subiu o Paráclitos, subiu o nosso defensor, aquele que vai ocupar um posto lá para o nosso bem, para dizer, pecadores eles são, mas o preço eu já paguei. E caiu aquele que dizia, se o Senhor é justo, Deus, cumpra a sua lei e mande todos eles para o inferno. Que é só o que o Senhor pode fazer se o Senhor é justo. É por isso que a cena diz, foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Sim, até a ascensão de Jesus, Satanás tinha acesso aos céus. É estranho isso para nós, não é? Sou esquisito, mas você não lembra do livro de Jó? Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, quem estava entre eles? Estava entre eles também Satanás. Passou pela porta de detector de metal. Entrou no céu. Não foi barrado. E conversou com Deus. Aliás, Deus conversou com ele. Viste meu servo Jó, Satanás? Primeiro perguntou, onde é que você estava, hein, cara? Ele falou, passeando, dando umas voltas pela terra. Ou seja, eu posso ir para o céu, posso ir para a terra. Estou bem tranquilo. Viste meu servo Jó, que não há outro como ele, temente? Não é bem assim, Deus. As coisas não são dessa maneira. Deixa eu explicar para o Senhor. E Jó só é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor lhe dá saúde, lhe dá dinheiro, família maravilhosa.
que é isso? Acusador. É sua função. Essa função ele perdeu, porque foi expulso do céu, o acusador dos nossos irmãos. Por isso que o texto encerra dizendo: festa no céu, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ou seja, vocês foram libertados de uma presença incômoda, uma persona não grata, não está mais lá. Está onde? No inferno? Não se engane. O diabo não está no inferno. Nunca foi para o inferno. Nunca irá para o inferno. Não apita nada no inferno. Figura mitológica medieval do diabo no inferno, né? O reizinho do inferno. Isso é mitologia. O diabo não está no céu. O diabo não está no inferno, até porque o inferno que ele vai conhecer é o lago de fogo. Ele está na terra. É por isso que ele desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E vai colocar então em operação uma engrenagem maligna que vai ser utilizada para perseguir, ludibriar, pressionar, enganar os crentes. Ele vai usar, a partir aqui do capítulo 12, por ser depois o 13, o 14, o 15, 3 aliados. Seus 3 instrumentos. A primeira besta, a besta que surge do mar. A segunda besta, a besta que surge da terra. E depois Babilônia. Cada uma numa função. Primeiro, a força. O poder esmagador. Ou seja, se você crê em Jesus, vai para a fogueira. Se você crê em Jesus, vai para a arena ser livrado pelos leões. O poder da coação, de uma forma geral, pelos sistemas, pelos governos. Poder econômico, militar, político, o que for. O segundo aliado, a falsa religião, a segunda besta, tem 2 chifres, parece dragão, parece cordeiro, mas fala como dragão. Falso Cristo, falso profeta. A falsa religião, quem não é enganado pelo primeiro, é enganado pelo segundo. É o segundo que bota um carimbinho na testa e na mão das pessoas. 666. Vai esperando o chip, tá? Fica esperando o chip, que um dia vai aparecer o chip da Motorola, o chip da Samsung. O dragão tem marcado os seus desde que veio para a terra. É marca de posse. É pertencer a uma trindade maligna. É viver conforme o mundo. É viver conforme o padrão do mundo. Esta é a marca da besta. Outro dia, se tiver oportunidade, eu falo mais sobre isso especificamente. E depois ele vem com o terceiro aliado dele, Babilônia. Babilônia é o mundo dos prazeres, das coisas refinadas, das coisas que apetecem a alma, dos desejos mais caros. É o mundo nas suas festas e bacanais. Quem escapa da primeira besta cai na segunda. Quem escapa da segunda não escapa da Babilônia. A menos que sejam guardados pelo Cordeiro, por aquele que já derrotou o dragão. E porque derrotou, tem poder para fortalecer o seu povo, para que o seu povo viva no meio desse inferno que virou o mundo. Protegidos por Deus, guardados pelo Santo Espírito, com uma vida operosa, prodigiosa, uma vida de verdadeiro louvor e de verdadeiro serviço. Isso é possível, mas só para quem leva a fé a sério. Só para quem sabe que isso aqui não é ficção. Pode até parecer em alguns momentos, pelo simbolismo, pelas cenas grandiosas, mas só para quem sabe que isso aqui é guerra. Uma guerra antiga. Não começou ontem. Eu e você estamos no meio dela. A pergunta é, de que lado? E principalmente, claro, do lado de Jesus. Mas lutando como? Ou só levando pancada?
Lutando como isso? Participando de que maneira nesse serviço? Vencerão, Apocalipse 17 diz, os chamados, eleitos e fiéis, que se encontram com Ele. Que o Senhor nos conserve, a você e a mim, ao lado do mais que vencedor, que é Cristo o Senhor. Amém.